Afro Rafael no beat. Eu conheci uma mulher, a nossa conversa começou no Facebook e WhatsApp. De repente, eu lhe chamei na minha house. Eu disse, venha lá em casa, quero te ver. Ela é bonita, não nego, só que ela tem defeito. Ei, ela dá a exigir coisas que nem o pai tem. Aí eu tô a passar na lei. Ai, ai, ai. Não dá, yeah. Pagar as tuas contas, pagar as tuas contas. Mas quem tava a pagar as tuas contas antes de me conhecer? Eu não tenho papel, eu não tenho papel, eu não tenho papel. Yeah. Yo, what's up? Yeah, let it go. Yeah, 1, 2, 3. Nabwera nsona name, nabwera ndusakuza. Nane sombale, chintu choya nichidikira.